A paz do Senhor, nós hoje vamos iniciar a lição de número 2, que tem por título Elias, o Tisbita, das lições bíblicas Elias e Eliseu, primeiro trimestre de 2013. E nós vamos ver nesta lição mais detalhadamente os fatos relacionados à vida e à obra de um dos maiores homens da história bíblica, da Bíblia Sagrada. Elias, ele aparece nas páginas da Bíblia como se viesse do nada. Ele surge, apenas ele, o profeta. Ele vem do nada, como se viesse do nada. De fato, a Bíblia Sagrada silencia sobre a identidade dos seus pais, como também da sua parentela. Diz a Bíblia apenas que Elias era um tisbita, um dos moradores de Gileade. Parece muito pouco para um homem que ocupou um grande espaço na história bíblica. Elias, este homem enigmático que protagonizava os fatos mais impactantes na história do profetismo de Israel. Elias denunciou os desmandos do governo de Israel, desafiou falsos profetas que estavam infestando o antigo Israel. Então, portanto, Elias é o modelo de autenticidade e de autoridade espiritual no qual nós devemos nos espelhar e a qual nós devemos imitar. Por assim dizer, esta lição, como todo o trimestre, é um trimestre que vai tratar da biografia de Elias e de Eliseu. Então, vamos entrar aqui no primeiro tópico: identidade de Elias. A terra de Elias e o povo de Elias. Nós já vimos que a terra era de Tisbé, ele era um tisbita da região de Gileade, um dos moradores de Gileade. O nome do profeta Elias já revela algo de sua identidade. Por quê? Porque significa Javé é o meu Deus, ou ainda Javé é Deus. Elias era um israelita e como tal professava a sua fé no Deus verdadeiro que através da história havia se revelado ao povo. Com o desenrolar da história, Elias foi demonstrando a fé que ele tinha um Deus vivo e verdadeiro.
o ministério profético de Elias, a vocação e a chamada. Elias estava vocacionado a ser um profeta. Deus o chamou. Somente um profeta chamado diretamente por Deus pode ter autoridade profética e espiritual. No desenrolar da história, nós vemos que a chamada de Elias não foi feita por homem. Não foi uma chamada comprada. Foi uma chamada diretamente do céu para Elias. A natureza do ministério profético de Elias não era de natureza humana, mas era de natureza divina. Essa chamada, esse ministério veio de Deus e não dos homens. Ele não foi preparado por homem para ser profeta, mas Deus o chamou, preparou e designou-o para esta função, para esta chamada. Elias e a monarquia. Elias buscava justiça. O povo estava infestado pelo culto a Baal, aos falsos deuses. E agora Deus levanta Elias para profetizar, para dizer o que de fato estava acontecendo com aquela nação. E ele foi o principal profeta que restaurou, que com a sua profecia conseguiu restaurar o culto verdadeiro ao verdadeiro Deus. Elias e a literatura bíblica. No Antigo Testamento, nós vimos que os 2 livros de Reis e uma porção do livro de Crônicas trazem uma ampla cobertura do ministério profético de Elias. No Novo Testamento, nós podemos observar também que Elias é citado nos vários evangelhos, como de Lucas, de Mateus, de Marcos, em vários trechos destes evangelhos também. Então, a literatura bíblica, a literatura sagrada, ela trata o ministério profético de Elias com muita importância. Assim, nós concluímos que a mensagem profética de Elias visava primeiramente a produção de arrependimento e a manifestação da ira de Deus. Segundo, a graça de Deus, nós podemos perceber que é maior do que o pecado e as consequências do pecado. Nós fomos alcançados por esta graça. Que Deus possa abençoar-nos. Que o ministério profético de Elias possa ser um exemplo para nós. Que Deus assim abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar.